Então, gente, boa noite mesmo. Agora eu vou começar. Quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu só achava a doutora Ana Uni. Ana Uni, Ana Uni, Ana Uni, em todo lugar que eu via. Então, eu fiquei, meu Deus, eu preciso falar com essa mulher. Aí, ela prontamente me respondeu no mesmo dia que eu falei com ela. Ela é graduada e fez residência pela UFPB. Não, E hoje... foi... Como? A UFPE. Pernambuco. De Pernambuco, desculpa. E ela, hoje em dia, ela é especialista, ela atende mais toque e síndrome de Tourette. Ela é uma das especialistas no assunto, síndrome de Tourette aqui no Brasil. E é isso. Mais alguma coisa, professora? Sou especialista em cannabis medicinal, que pode ser o próximo verdade. tema. Eu não achei isso no currículo, por isso que eu não falei. Não, eu não coloco isso no currículo. Hoje, inclusive, tem um debate, né, lá na Câmara, estão apresentando o PL 399/2015, que é um projeto de lei para autorizar o plantio de cannabis para fins medicinais e de pesquisa. A maior guerra lá, passou a maior guerra a tarde inteira. E eu tenho um abaixo-assinado, depois eu posso mandar para vocês, vou te mandar no WhatsApp. Vale a pena vocês começarem a aprender isso, porque na faculdade ninguém fala sobre isso. Exatamente. Assim como não falam de Tourette também, né? Exatamente. Deixa eu ver, acho que tem mais gente para entrar. Te mandando, te mandei o link da petição. Vou te mandar o link do crowdfunding para o Tratado de Cannabis Medicinal, que vai ser o primeiro livro em português sobre o assunto. Gente, a doutora, ela tem um livro só sobre o síndrome de Tourette, né, professora? Isso. Pronto, se quiser começar... Podia sortear pra gente um livro desse aí, velho. Como é? Podia sortear pra gente um livro desse aí, doutora? Não tem ainda. Esse aqui, que é o de Tourette, ele está esgotado, só tem e-book. Aí depois, se vocês quiserem, eu passo o site onde tem ele. Beleza. Obrigado, doutora. Por favor. Estou mandando os links aqui para vocês no grupo. Depois, quando vocês quiserem que eu comece, me avisem, tá? Pode começar. Pode começar? Tá bom, Pode. achei que vocês estavam esperando entrar mais gente. Então, bom, tem meu e-mail aí, né? Já fizeram aí um briefing do meu histórico, mas, resumidamente, eu me formei em Recife. Durante o curso, o síndrome de Tourette era uma nota de rodapé num livro que eu tinha lido. E aí, quando eu vi o primeiro caso, eu fiquei encantada, né? E aí eu resolvi que isso ia ser o tema da minha monografia de conclusão de residência. E aí, quando eu comecei a residência, eu espalhei cartazes no hospital todo, no Hospital das Clínicas lá, pedindo que pacientes com tiques, né, tiques motores, tiques vocais, me procurassem. E aí eu comecei a acompanhar os casos no ambulatório, fiz a minha monografia. E aí o professor Eurípides, da USP, me convidou, né? Ele leu minha monografia, eu mandei para ele, me convidou para fazer doutorado com ele, aí eu me mudei para São Paulo e aqui estou desde então, né? Já faz 20 anos que eu estou em São Paulo. Então, eu me dedico principalmente Tourette e toque. Aí tem o meu site, tem o e-mail, tem o blog. No blog eu falo basicamente de Tourette, mas falo um pouco também de toque. É bom que tem os links para as entrevistas, né, que eu dei. Então, a gente vai entrar no tema de Tourette.
Então, Tourette é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Antigamente, ele era classificado no grupo das doenças que começam na infância, que era o DSM-4. Agora que é o DSM-5, o DSM, não sei se vocês sabem, é a classificação das doenças mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Agora eles colocaram esse capítulo de transtorno do neurodesenvolvimento e colocaram lá a síndrome de Tourette. Então, quando você tem ticos motores e vocais por um ano, você tem Tourette. Se você tem só motores ou só vocais, você vai ter um transtorno de tique crônico, se ele tiver mais de um ano de duração, e se ele tiver menos de um ano, é um transtorno de tique transitório. A primeira vez que se falou que se sabe, né, da identificação de um caso de Tourette foi em 1825 por Itard, que era um neurologista francês. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a minha setinha ou não? Não, né? Sim. Sim? Sim. Itard, que era um neurologista francês, e ele tinha examinado essa senhora, que era a Marquesa de Dampierre, que era uma mulher da nobreza francesa, que tinha uma coprolalia terrível, e morreu reclusa porque ela falava muito palavrão. Né? Então, coprolalia é falar palavrão de maneira involuntária. Daí, Charcot, que era o chefe da neurologia da Salpêtrière, chamou o Gilles de la Tourette, que era o aluno dele, e disse, tem uns casos assim, assim, assado, junte todos e vamos fazer um artigo científico. Aí ele fez um artigo, nesse artigo ele descreve 8 casos de pessoas com tiques, com ecolalia, que é repetir a coisa que o outro falou, e coprolalia, que é falar palavrão involuntariamente. A maioria desses casos tinham também sintomas obsessivo-compulsivos. Esse aqui é o artigo original que eles publicaram, né? O Gilles de la Tourette publicou, que chamava Estudo sobre uma afecção nervosa caracterizada por incoordenação motora acompanhada de ecolalia e coprolalia. Daí o Charcot disse que a partir de então essa doença ia se chamar síndrome de Gilles de la Tourette. Foi mudando, hoje em dia todo mundo fala em síndrome de Tourette, né? E os critérios Está dando um eco aí. Desculpa, professora, eu. O seu computador tem ecolalia. Os critérios diagnósticos do DSM-5 são esses que estão aqui, né? Não vou ler tudo, vocês depois podem ver. Mas, resumidamente, é a presença de tiques motores e vocais durante um ano. Os tiques não precisam acontecer ao mesmo tempo, então ele pode passar uma fase só com vocais, depois uma fase só com motores. Em geral, começa antes dos 18 anos de idade, isso é um critério diagnóstico, mas ele pode começar depois. É raro, mas pode começar depois dos 18. Quando começa depois dos 18, a gente precisa investigar muito bem causas orgânicas, né? Porque pode ser um AVC, pode ser um tumor cerebral, qualquer outra coisa. E o que são tiques? Tiques são movimentos estereotipados ou vocalizações que são repentinas, rápidas, recorrentes. Né? Eles são sentidos como irresistíveis. Né? Algumas pessoas conseguem controlar eles por um pouco de tempo, mas isso vai gerando uma agonia, uma tensão que precisa ser descarregada. O exemplo que a gente usa é o do espirro. Né? Quando você está com vontade de espirrar, vem aquela vontade, você não consegue segurar, você tem que espirrar, só sossega quando você espirra. Né? O tique é mais ou menos assim. Em geral, ele desaparece durante o sono, mas tem casos mais graves que continuam fazendo os tiques dormindo. E a gente classifica os tiques em simples e complexos. Os tiques simples envolvem um grupo muscular só. Então, por exemplo, piscar o olho, fazer careta, levantar um ombro. E os tiques vocais simples são sons, né, que são produzidos pela contração da musculatura da linguagem, né, fonatória, ou barulhos simples, como fungar nariz, soprar, assoviar.
pigarrear, ou até falar sílabas, né? Os tiques complexos, eles parecem ser uma ação proposital. Então, pode ser, por exemplo, bater na madeira, então você acha que a pessoa está fazendo isso porque quer, ou toca numa coisa e depois toca na outra, né? Isso são os motores. E os vocais complexos são a coprolalia, a ecolalia, a alilalia, que é repetir a mesma coisa várias vezes. E motores, você tem também a copropraxia, que é você fazer gestos obscenos. Então, assim, o tique, ele pode ser qualquer tipo de movimento, né? É um fragmento de movimento que é como se o cérebro armazenasse aquela memória daquele movimento, ou som, ou palavra, e aí, de repente, vem um curto-circuito e, puf, né? Ele é emitido. Então, para a gente dizer que o movimento é um tique, você tem que entender como é a natureza do tique, né? Ou seja, que ele é irresistível, que ele é quase involuntário, a gente usa também a palavra semi-voluntário, é uma coisa que ele pode controlar, mas por pouco tempo, né? E essas características é que vão definir que ele é um tique e não é outro transtorno do movimento, que a gente vai ver quais são os outros transtornos mais adiante. A síndrome de Tourette, ela acomete mais ou menos 1% da população. Esses estudos se referem às pessoas na comunidade, então os pesquisadores vão na comunidade e examinam, né, um número X de escolas e veem quantas daquelas crianças têm síndrome de Tourette. E aí esses estudos chegam a 1%. Mas o que chega para a gente no consultório não é 1%, porque tem muitos casos que são leves, né? Então, os que chegam no consultório é mais ou menos 1 para 1000. A síndrome de Tourette é mais frequente nos meninos, então é 4 vezes mais frequente no sexo masculino do que no feminino, e comorbidade com toque e TDAH é bem frequente. Então, 30% tem toque, 10% tem TDAH. Em relação ao toque, acontece também o oposto, né? Até 10% dos que têm toque vão ter Tourette associado e até 30% vão ter tiques, mesmo que não feche um diagnóstico para Tourette. Então, quando você avalia uma pessoa com Tourette, você tem que avaliar sempre os tiques motores e vocais, né? Para saber quais são. Os sintomas obsessivos, você tem que perguntar ativamente, porque os sintomas obsessivos, eles, em geral, as pessoas têm vergonha, né? Principalmente se são pensamentos tabu, por exemplo, obsessões sexuais, né? Por exemplo, o pensamento de que alguém está olhando para ele achando que ele é gay, né? Ou um pensamento de pedofilia, né? Ou seja, mesmo de ter um impulso de abusar sexualmente de uma criança. Então, assim, muitas vezes os pensamentos obsessivos, eles são tão terríveis que a pessoa morre de medo e morre de vergonha e não fala. Então, você sempre tem que perguntar para a pessoa, né, se você tem pensamentos que entram na sua cabeça, você não consegue tirar da cabeça, que você não consegue controlar, ou que tem vergonha, né, porque senão ele não vai te contar. E aí o ideal é você dar exemplos, né? Os sintomas de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, porque como é uma doença do neurodesenvolvimento, você tem um sistema neurológico mais imaturo, e aí o controle dos impulsos é menor, então, em geral, são pessoas mais impulsivas, mais inquietas, e muitas vezes têm déficit de atenção, seja porque tem uma comorbidade com déficit de atenção, seja porque os tiques atrapalham, né, na concentração, e aí seria o déficit de atenção secundário aos tiques. Muitos têm problemas na coordenação motora, então você tem que sempre perguntar, né, como é que é a caligrafia, se ele sabe amarrar tênis, se ele segura bem o lápis, se ele come com talheres, que você tem também o transtorno de desenvolvimento da coordenação motora. E distúrbios do sono. É muito comum ter terror noturno, insônia, pesadelos.
Em geral, começa lá pelos 6, 7 anos de idade, costuma ter uma piora na adolescência, por volta dos 13, 14 anos, acredita-se que por conta do pico hormonal. E o curso natural é de que um terço remite na idade adulta, um terço melhora, fica quase sem sintoma, e um terço permanece com os sintomas. Tem os casos que são muito graves, que a gente chama de refratários, quando não respondem a nenhum tratamento, e esses casos são mais raros, felizmente, e são os casos que a gente manda para a cirurgia. Tem várias teorias, né, de por que aparece a síndrome de Tourette. Então, você tem fatores genéticos, então a chance de uma pessoa ter Tourette aumenta se você já tem alguém na família que tenha o Tourette ou algumas outras doenças associadas, né, como o toque, né? Então, se você tem um toque na família, isso por si só já aumenta o risco da pessoa ter Tourette. E também a febre reumática. Essa questão da febre reumática é interessante por conta da teoria imunológica, né, que tem para o Tourette e também para o toque. Tem outros fatores que podem influenciar, né? Então, os problemas epigenéticos, questões do parto, por exemplo, né? Parto prematuro, parto em que foi usado fórceps, o uso de nicotina, né, pela mãe durante a gestação. E tem os fatores ambientais, né? O próprio estresse pode desencadear os tiques e tem essas teorias imunológicas também que eu vou falar para vocês mais para frente. Está indo muito rápido? Não, tá tranquilo, professora. Tá bom. Então, em relação à teoria genética, lá em 1895, quando eles escreveram o primeiro artigo, eles achavam já que fosse hereditário. E naquela época se pensou que poderia ser neurodegenerativo. Depois se viu que não era neurodegenerativo. A partir de 1900, quando começaram a surgir as teorias psicanalíticas, né, Freud foi dessa época, né, 1800 e lá, começaram a surgir teorias psicanalíticas, né, de que poderiam ser impulsos masturbatórios reprimidos. Apareceram teorias infecciosas também. Os behavioristas tinham também as teorias deles, de que eram hábitos que acabavam sendo incorporados. Então, só em 1960, quando um casal de psiquiatras chamado Shapiro fez o Aldol ou a Pimosida, não me lembro, para um paciente, e o paciente melhorou, e foi a primeira vez que uma medicação ajudou um paciente com Tourette, que começaram a vigorar de novo as teorias mais biológicas para explicar a origem dos tipos. Então, em relação à genética, quando você tem um irmão, quando você tem uma pessoa com Tourette na família, o risco de um novo irmão ter é 10% e uma irmã ter é 5%. Então, mostrando como o risco no sexo masculino é maior. Quando você vê estudos de gêmeos, eles encontram que a concordância de gêmeos monozigóticos é 50% e a concordância nos gêmeos dizigóticos é 10%, mostrando como um fator genético é importante. Mas também não é único, né? Porque se fosse só genético, seria 100%. Por conta disso, a gente fala no modelo poligênico e multifatorial. Poligênico porque tem vários genes envolvidos, a gente não tem ainda um gene único que explique a síndrome de Tourette, tem alguns genes identificados em algumas famílias que têm muitos casos de Tourette, e multifatorial, porque você tem várias causas, não existe causa única, por isso que é síndrome também, né? Então, você tem os genéticos, ambientais, por isso que é multifatorial. Os riscos epigenéticos, né, já comentei um pouco, então, todos os eventos adversos perinatais, mecanismos pós-infecciosos autoimunes, exposição a andrógenos na gestação, o estresse psicossocial, a exposição a estimulantes. Então, os estimulantes, em geral, como Ritalina,
vão precipitar os tiques. Outros fatores pré-natais e perinatais, né? O estado nutricional da mãe, se houve hipóxia no parto, a exposição a drogas, já falei, exposição a drogas como cocaína, álcool, nicotina. Tem uma associação entre nicotina durante a gravidez e a presença de Tourette, o estresse materno na gestação e náusea e vômitos. É muito comum você encontrar hiperêmese gravídica nas mães de pessoas com Tourette. Ué, não está passando. Então, aqui, esse gráfico mostra justamente a teoria imunológica, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem a febre reumática, que é ou aquelas dores articulares, ou cardite, ou coreia de Sydenham, causada por anticorpos em resposta a um estreptococo beta-hemolítico do grupo A, em casos de crianças que, ao ter essa infecção estreptocócica, desenvolvem toque, tiques e hiperatividade. E esses casos eles são chamados de pandas, né? Então, por isso que tem um pandinha aqui, né? Só que pandas não é o panda. O pandas é o acrônimo de Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated to Streptococcal Infection. Então, essa é uma teoria que surgiu na década de 90. Alguns autores não concordam muito com essa teoria, mas, inclusive, ela tem sido modificada ao longo dos anos e, hoje em dia, se considera que não só o estreptococo, mas outras infecções também podem desencadear a síndrome de Tourette, os tiques, né? Por exemplo, o micoplasma, o herpes, qualquer outra infecção, porque o fundamental seria aí o mecanismo imunológico por trás. Do ponto de vista do cérebro, o que acontece? A gente tem vários circuitos paralelos que conectam a área motora suplementar, o córtex em geral, com os gânglios da base, passando por putamo, caudado, globo pálido, indo para o tálamo e do tálamo de volta para o córtex. Então, são múltiplas alças paralelas. E essas alças elas estão afetadas tanto na síndrome de Tourette como no toque. A diferença é que na síndrome de Tourette você vai ter uma alteração maior na área motora suplementar, no córtex somatosensorial, e ele passa mais pelo putame e pelo globo pálido. Enquanto que no toque, ele vai envolver mais o córtex premotor, frontal, e mais o caudado. Então, aqui nesse gráfico, que é bem complexo, depois vocês podem ver, né, que a aula vai ficar gravada, mostra todas as vias, né, que conectam, né, essas áreas do córtex, né, o córtex frontal, a área motora suplementar, o límbico, o sistema límbico, né, conectando os vários gânglios da base, né? Então, você tem globo pálido externo, globo pálido interno, núcleo tegmentar, cerebelo. Então, você tem uma conexão aqui bem complexa, né, de circuitos neuronais que estão afetados na síndrome de Tourette e no toque. Aqui tem outro mostrando qual via de neurotransmissor está relacionada a cada um desses circuitos. Então, você vê aqui embaixo que você tem os circuitos onde predomina a via glutamatérgica, a via GABAérgica, a dopaminérgica, a histaminérgica, a acetilcolina.
E então você vê que praticamente todos os neurotransmissores estão envolvidos na gênese dos tiques, né? Isso é importante para o tratamento. Hoje em dia, a gente já tem coleções de cérebros de pacientes com Tourette, os estudos que são chamados pós-mortem, né, que é a análise do cérebro, que são difíceis de conseguir, porque você tem que ter um paciente com Tourette que doe o seu cérebro em vida para que ele seja usado após a morte e que morra e que o cérebro chegue lá no centro de pesquisa, né? Então, são estudos que são complicados, mas a gente já tem alguns estudos e isso tudo foi ajudando a compreender quais eram esses circuitos que estavam afetados na síndrome de Tourette. Então, no estriado, né, que é o conjunto do caudado com o putamen, você vai ter vários, eles são umas estruturas, né, mas eles não são todas iguais, né? Então, você vai ter aqui, você consegue ver aqui, que tem áreas escuras e áreas claras, né? Essas áreas escuras são chamados estriossomos, e a área clara é chamada de mátrix. Então, a mátrix, ela recebe a aferência do córtex motor e sensório-motor do mesmo lado e motor contralateral. E o estriossomo, ele recebe o input límbico e pré-límbico, né? Então, isso explica por que os tiques pioram tanto com o estresse. Isso é uma coisa que, na prática clínica, vocês podem ver muito claramente, né? O paciente que tem Tourette, ele fica super contente, porque vai para a Disney, ele vai piorar dos tiques. Se ele fica super ansioso, porque vai fazer prova amanhã, ele piora dos tiques. Então, esses circuitos, esse input límbico, né, que vem para cá para os estriossomos e acabam piorando os tiques, está super bem explicado com esses achados de microscopia, que são achados relativamente recentes. Então, antes se sabia na prática, porque se observava a clínica, mas não se sabia o motivo. Agora a gente sabe por quê. Então, os estudos em neuropatologia mostram que você tem uma redução de neurônios GABAérgicos nos gânglios da base, no caudado e no putamen, nos pacientes com Tourette. E o GABA é o neurotransmissor inibitório mais importante do cérebro. Então, se você tem uma redução de GABA, vai predominar o glutamato. E o glutamato é excitatório, né? E o TIC é uma excitação. Você tem também uma redução de interneurônios colinérgicos no caudado e no putamen. Então, quando você vai pensar em tratamento, você vai ter que pensar em todos os neurotransmissores que estão envolvidos na síndrome de Tourette, e são todos, né? Então, os sistemas dopaminérgico, glutamatérgico, que é o excitatório, GABAérgico, que é o inibitório, colinérgico, que é da acetilcolina, o sistema opioide, o sistema noradrenérgico, serotonérgico, histaminérgico e o sistema endocannabinoide. O sistema dopaminérgico foi o primeiro a se descobrir que estava envolvido, né? Os antipsicóticos, eles bloqueiam os receptores D2, que são receptores de dopamina, né? Então, os antipsicóticos, eles são eficazes para a redução dos tiques, então isso é um ponto que é a favor de que a dopamina esteja envolvida. A tetrabenazina é uma droga que depleta a dopamina da fenda sináptica, né? Então, você também tira a dopamina, ele também é eficaz na síndrome de Tourette. A gente não tem tetrabenazina no Brasil. Ela tem que ser importada e é super cara. Os pacientes com Tourette pioram com dopaminérgicos, né? Os estudos mostram que você tem um aumento da inervação dopaminérgica no estriado, você tem alteração do transportador de recaptura de dopamina, ou seja, a recaptura da dopamina é menor, você tem mais dopamina ali na fenda, então você tem mais excitabilidade, e você tem um aumento de receptores D2 no córtex. Então, assim, o sistema dopaminérgico, ele
é o que mais tem evidência de envolvimento na síndrome do Tourette. O glutamato está envolvido também, então se especula que tem um desequilíbrio entre o GABA e o glutamato. O GABA provavelmente é envolvido também, né? Ele se projeta do estriado para o globo pálido interno e a substância negra na parte reticulada e pela via indireta pelo globo pálido externo e depois globo pálido interno, que são aqueles circuitos lá que estão naquele gráfico. Os sistemas colinérgicos também estão envolvidos, mas não tem muita medicação que haja no sistema colinérgico e ajude. Né? A gente não tem essa evidência pela clínica. Né? O sistema opioide também parece estar envolvido. A gente sabe que peptídeos opioides interagem com o GABA, então deve ter uma associação indireta. Existe um estudo que encontrou que tinha uma imunorreatividade à dinorfina no estriado, a dinorfina é um opioide, e outro estudo que encontrou o oposto, então isso aqui ainda é controverso, e tem alguns relatos de casos publicados de resposta ao propoxifeno e a naltrexona, que são bloqueadores, né, do sistema opioide. O sistema noradrenérgico também tem evidências de envolvimento. A gente sabe que os neurônios de noradrenalina influenciam também os neurônios de dopamina na área tegmental ventral. Os tiques melhoram com bloqueadores alfa-adrenérgicos, como a clonidina e a guanfacina. A clonidina a gente usa aqui no Brasil, a guanfacina tem que ser importada. Se tem relatos de aumento de receptores alfa-2A no córtex pré-frontal de pacientes com Tourette, e você tem estudos no líquor de pacientes com Tourette que mostraram que eles têm mais adrenalina em resposta a estresse quando comparados com controles normais. Em relação à serotonina, a gente sabe que o triptofano e o 5-hidroxidroacético está reduzido nos gânglios da base dos pacientes com Tourette. Existem alguns relatos de casos de melhora com alguns inibidores de recaptura de serotonina, que são os antidepressivos. Agora, a gente não sabe se é por uma ação direta sobre o tique ou se é por melhorar a ansiedade e indiretamente melhorar o tique. Existe também uma interação entre o sistema serotonérgico e o sistema endocannabinoide. O sistema histaminérgico é o que mais recentemente foi implicado, quando eles descobriram uma alteração genética numa família que tinha vários casos de Tourette em 2 gerações. Daí isso levou a um estudo de um antagonista do receptor HR3, receptor H3, em andamento. A gente sabe que existe uma modulação histaminérgica nos gânglios da base e tem modelos animais de Tourette com ratos knockout, né? Não sei se vocês sabem, mas o rato knockout é quando eles bloqueiam a expressão de um gene. Né? Então, os ratos knockout para histidina descarboxilase, que são modelos para Tourette, também melhoraram com substâncias que são antagonistas desse receptor H3. E o sistema endocannabinoide, que também é um sistema que tem sido descrito muito recentemente, tem no máximo 30 anos de estudo, né? Tanto que nem se fala nas faculdades ainda. A primeira faculdade que tem um curso sobre o sistema endocannabinoide é a Universidade Federal da Paraíba. Então, isso é uma coisa muito nova, que ainda não é aceita, né? Tem muito preconceito, e a gente está lutando para conseguir divulgar essa informação. Né? Por isso que eu estou organizando esse tratado, que eu espero que fique pronto ainda esse ano, no máximo no começo do ano que vem. O sistema endocannabinoide resumidamente, né, é um sistema que a gente tem no nosso organismo, que é composto pelos endocannabinoides, que são canabinoides que o nosso corpo produz,
e os receptores que existem, que são o CB1, CB2 e outros, e as enzimas que produzem esses endocannabinoides e as enzimas que degradam. Então, esse é o sistema endocannabinoide. E ele é um sistema de regulação homeostática do nosso organismo, então o nosso corpo todo acaba sendo modulado pelo sistema endocannabinoide. O THC, que é derivado da cannabis, ele é eficaz contra os tiques. Ele bloqueia o receptor CB1 e acaba fazendo uma modulação da dopamina. Então, o THC, ele já tem vários estudos mostrando que ele é eficaz. A gente tem estudos de neuroimagem também, né, que tentam identificar quais são as alterações, né, tanto de tamanho, de volume, e como de função, quando se fala em ressonância magnética funcional. Né? Então, os achados dos estudos de neuroimagem mostram que pacientes com Tourette têm uma redução do caudado, eles têm uma relação inversa entre o tamanho do caudado e a gravidade dos tiques, ou seja, quanto menor o tamanho do caudado, mais graves vão ser os tiques. Você tem um aumento de hipotálamo, amígdala e tálamo, e você tem o córtex motor e sensório-motor e orbitofrontal e lateral dorsal direito mais fino. Né? Então, o que se pensa é que como o córtex frontal, não sei se vocês sabem, ele é como se fosse um freio, né, que a gente tem. Ou seja, se esse freio ele é mais fino, ele vai ser menos eficaz no bloqueio das coisas que vêm lá de baixo, dos gânglios da base. Né? Por isso que os pacientes com Tourette são mais impulsivos, os pacientes com TDAH são mais impulsivos, né? E por isso, isso é o córtex pré-frontal, né? Assim, não sei se vocês sabem, o cérebro ele só termina o amadurecimento aos 25 anos de idade. Então, por isso que os adolescentes, né, as crianças são as pestes, os adolescentes são mais pestes ainda, porque estão na adolescência, têm os hormônios e são super impulsivos, e só depois, né, quando eles vão crescendo e amadurecendo, é que eles vão ficando um pouco mais sensatos, que é por conta desse desenvolvimento do córtex motor. Então, os pacientes com Tourette têm um córtex motor mais fino. E o corpo caloso menor e menor conectividade da substância branca. Então, entrando um pouquinho mais na clínica, né, o que a gente vê com frequência nos pacientes com Tourette? Você vê pacientes que têm TOC, né, 30% mais ou menos, como eu já falou, os pacientes com TDAH, em torno de 10%, e é muito frequente também depressão, principalmente os que têm tiques mais graves, que sofrem bullying, não conseguem emprego, são discriminados, né? E aí só ficam deprimidos mesmo. E ou tricotilomania e skin picking, né? Que são duas coisas também relativamente frequentes. A tricotilomania é o ato de arrancar cabelo do corpo, pode ser cabelo da cabeça, pode ser pelo do corpo, cílio, né? Pelo pubiano. Existe um impulso de arrancar o cabelo. Às vezes você tem um impulso que é um pouco obsessivo, por exemplo, você tem que tirar, se você tira um fio do lado direito, você também tem que tirar outro do lado esquerdo para ficar simétrico. Né? Aí você vê que tem um componente obsessivo. Mas muitas vezes é simplesmente um impulso, arranca porque dá vontade e não sabe explicar por quê. E aí isso acaba levando a clareiras, né? Para as meninas, que justamente é muito mais frequente nas meninas, elas sofrem muito com isso, né? Muitas têm que usar peruca. É relativamente comum, né? Prevalência de 1 a 3%, isso na população em geral, costuma começar na menarca, e é um problema de difícil tratamento. O que a gente sabe que tem eficácia é a N-acetilcisteína,
que são aqueles sachês, né, que vocês devem conhecer para uso para secreção, né, para fluidificar a secreção brônquica. Mas a gente pode usar também inibidores da recaptura de serotonina, antipsicóticos, e tem algumas terapias de reposição hormonal de forma experimental. O skin picking é o ato de cutucar a pele. Então, você pode ter ou não uma lesão prévia. Em geral, você tem pode ser acne, ou uma picada de mosquito, né? E a pessoa vai, coça e não consegue parar de coçar, e quando começa a cicatrizar, ela também não consegue deixar de mexer e acaba sempre ferida. Na dermatologia, eles chamam isso de escoriação neurótica ou psicogênica, que é um termo muito abrangente e não explica, né? Então, as escoriações elas podem ser de várias naturezas, e na dermato eles colocam tudo no mesmo saco, então fica complicado. Mas é um quadro que já se conhece há muito tempo, se falava já desde o século XVIII em acne scoriae. Também é bem comum, né? Até 5% da população, começa também na adolescência, afeta mais mulheres do que homens, e tratamento é semelhante ao da tricotilomania. Diagnóstico diferencial dos tiques, né? Não coloquei aqui, né? O diagnóstico diferencial a gente tem que fazer com as doenças neurológicas, né? Então, o tique ele tem que ser diferenciado da coreia, do balismo, da tetose, da distonia, né? Então, é importante você ter um conhecimento, né? Mesmo se você é psiquiatra e trabalha com isso, você tem que ter um conhecimento dessa área que é da neurologia para saber diferenciar, né? E se você for um clínico ou for um psiquiatra não especialista nisso, na dúvida, manda para o neurologista ou para um psiquiatra que entenda, né? Para você não fazer um diagnóstico errado e tratar a pessoa errada. Em relação ao tratamento, a primeira coisa a ser feita é esclarecer as dificuldades do paciente, né? Ou seja, qual é o problema? O problema é que ele sofre porque o tique é forte e ele tem dor no pescoço, ou o problema é que ele tem um tique e as pessoas acham estranho e olham muito para ele e ele tem vergonha, né? Então, são situações completamente diferentes. Então, você tem que definir os sintomas-alvo, né? Então, um paciente que tem um tique único grave, você pode escolher ele como objetivo do tratamento. E os outros que são mais light, você não vai dar muita bola. Por exemplo, você tem um tique grave de pescoço e ele não tem outros tiques graves, é só esse que é grave, você pode usar a toxina botulínica, né, para controlar esse tique. Você também não pode fazer a toxina botulínica no corpo inteiro, né? E é importante tentar não tratar com a medicação quando a dificuldade é psicossocial. Então, se o paciente tem tiques leves e uma terapia vai ajudar ele a encarar melhor o fato de ter tique, aceitar essa diferença dele, é melhor do que ficar dando uma medicação que pode ter efeitos colaterais indesejados. E selecionar a medicação adequada de acordo com as comorbidades que ele tiver. Por exemplo, se ele tem um TDAH junto com a síndrome de Tourette, e você sabe que os estimulantes pioram os tiques, esse é o nosso problema mais grave na clínica, né? Conseguir encontrar o equilíbrio, né, do tratamento do tique e do déficit de atenção, porque quando você dá a Ritalina, que é o estimulante para déficit de atenção, você piora o tique. E quando você dá um antipsicótico para tratar o tique, você piora a concentração da pessoa. Então, assim, é uma situação
é difícil, tem que ter uma certa experiência para poder conseguir encontrar esse equilíbrio. Então, em geral, a gente indica o tratamento para pessoas que têm os tiques mais dolorosos, né, que eles têm dor ou que são de automutilação, por exemplo, um tique de enfiar o dedo no olho, ele pode perder o olho. Se causa interferência no aprendizado e na concentração, né, para as crianças isso é especialmente importante, né, porque eles estão aí no processo de aprendizado. Se tem muita perturbação por conta dos tiques vocais, né, o paciente que fica dando gritos numa sala de aula, né, vai ser uma baderna e ele também não vai se concentrar e ninguém mais vai se concentrar. Quando os tiques são socialmente inaceitáveis, como na coprolalia, copropraxia, ou quando o paciente está deprimido, né, quando sofre muito por preconceito ou por bullying. Então, a psicoeducação é fundamental. Psicoeducação é quando a gente ensina para o paciente, eu, no caso, eu sempre indico o livro, né? Indico o livro para que os pais leiam, os professores leiam, as pessoas da família leiam, para aprender a lidar com quem tem tiques. Então, essa, em geral, é a primeira medida. Quando o paciente tem tiques leves, muitas vezes isso só é suficiente. Eles ficam tranquilos, sabem que não é grave, que não vai evoluir, que ele não precisa se preocupar e relaxam. Além disso, tem sites, grupos de apoio que você pode indicar. No caso das crianças, discutir com os pais, né, os riscos do tratamento, os benefícios do tratamento. Né? Então, por exemplo, o risco do tratamento é um efeito colateral. Mas, se ele tem um tique muito grave, o benefício do tratamento, mesmo que ele tenha um efeito colateral, talvez seja maior do que o risco. Né? Se você não trata e ele tem um tique grave não tratado, isso pode ser um risco maior do que você ter um efeito colateral. Então, assim, todas essas coisas elas têm que ser avaliadas, né, o risco-benefício, e é importante saber que isso muda de uma hora para outra. Né? Então, você tem pacientes que tem uma fase de tiques em que você pode dar uma medicação naquele período, depois de um mês, 2, você tira a medicação, ele fica bem durante alguns meses, depois ele tem outra crise e aí você pode entrar de novo com a medicação. Né? Então, não precisa ser sempre igual. Né? A avaliação de tratar ou não tratar, ela varia ao longo do tempo. Em relação ao tratamento, né? Em geral, a gente pede um eletrocardiograma, porque as medicações elas podem precipitar arritmias, principalmente em pessoas que já têm alguma tendência ou têm alguma arritmia não diagnosticada. Sempre começa com dose baixa e vai aumentando aos poucos, e sempre monitorando o efeito colateral. Né? E sempre decidir o risco-benefício em relação a curto prazo e longo prazo. Então, se é um caso grave e você vai ter que usar medicação durante muitos anos, é melhor você escolher as medicações que têm menos efeitos colaterais. Enquanto que se você precisa de um efeito rápido no curto prazo e que talvez não precise usar durante muito tempo, você pode usar uma medicação mais pesada que você vai tirar em breve. E sempre que for tirar a medicação, retirar aos poucos para não ter uma crise de tiques de rebote. Então, os tratamentos vão seguir de novo, né, todas aquelas vias de neurotransmissores. Os tiques, os antipsicóticos, que são os bloqueadores de dopamina, tem os típicos e os atípicos. E os depletores de dopamina, tem a tetrabenazina e 2 outras medicações que ainda não chegaram aqui, mas devem chegar em breve, que são derivadas da tetrabenazina. Uma é a deutetrabenazina e outra é a valbenazina. Os antipsicóticos típicos, né, que bloqueiam os receptores D2, eles são super eficazes, né? São eficazes em mais de 90% dos casos, mas eles têm o risco de discinesia tardia, que é uma complicação neurológica, às vezes pior do que os tiques e potencialmente irreversível.
Os antipsicóticos típicos, a pimosida, que era super boa para os tiques, saiu do mercado no ano passado. E aí a gente tem, basicamente, o haloperidol, que é o Aldol, e a trifluoperazina, que é o estelazine. A flufenazina também não se encontra mais. E isso é uma tendência que tem ocorrido, né? Não sei se vocês sabem, né? Porque vocês não praticam ainda, mas todas as medicações antigas, boas e baratas, estão saindo do mercado para que entrem medicações mais novas e bem mais caras, e a gente acredita que a indústria farmacêutica deve ter um papel importante aí nisso, prejudicando a população pobre, né? Os antipsicóticos atípicos, eles vão bloquear os receptores de dopamina, mas eles bloqueiam também os receptores de serotonina. Então, eles têm um risco menor de cinesia tardia, mas eles têm um risco maior de síndrome metabólica. E tem uma medicação que está em estudo ainda, que é o Ecopipan, que é o antagonista D1. Mas ainda não foi liberado nem nos Estados Unidos. Os antipsicóticos atípicos, a gente tem a olanzapina, a risperidona, a ziprasidona, o aripiprazol, a quetiapina e o sulpiride. O sulpiride é antigo, mas ele tem um perfil mais parecido com os antipsicóticos atípicos do que os típicos. Os atípicos são mais novos e os típicos são mais antigos. Aqui tem as doses, né, mínima e máxima que a gente chega a usar. E o aripiprazol, de todos esses, é o que tem o perfil melhor, né, de menos efeitos colaterais em relação aos outros. Aqui tem uma tabelinha, né, de efeitos colaterais, que depois vocês podem consultar. O aripiprazol tem um perfil metabólico menor, né? A olanzapina dá muito aumento de peso. Os pacientes que tomam olanzapina ganham 20 quilos. O aripiprazol tem menor tendência a levar a ganho de peso. Mas tem alguns efeitos adversos, como a catisia e náusea. A catisia é uma motora. Aqui é sobre as doses. Em relação aos inibitórios, a gente tem o topiramato, né? O topiramato facilita a transmissão GABAérgica, e o baclofeno e o clonazepam são agonistas GABA. O topiramato tem um pouco mais de estudo, o baclofeno só tem um estudo, o clonazepam também acho que tem relato de caso. O topiramato ele é bastante bom, né? Ele tem um efeito, acho que em 70% dos casos. Tem 2 estudos abertos, ele não tem tanto estudo, tem um estudo controlado e tem uma meta-análise. A meta-análise conclui que não deveria ser prescrito de rotina por falta de evidência. Mas, como os antipsicóticos eles têm mais efeitos colaterais, eu costumo reservar o antipsicótico para os casos mais graves e tentar o topiramato nos casos menos graves. As medicações bloqueadoras de adrenalina, né? A clonidina e a guanfacina. A clonidina a gente tem aqui no Brasil, é chamada atencina, a guanfacina tem que ser importada. As medicações que atuam no sistema endocannabinoide é a cannabis medicinal, né? A gente tem os óleos importados, tem os óleos artesanais, e tem o Sativex, que aqui no Brasil está com o Mevatil, que já está disponível nas farmácias, mas é extremamente cara e não tem um perfil bom, porque ele tem mais THC do que CBD e, por conta disso, ele tem muitos efeitos colaterais. A toxina botulínica, né? Falei para vocês que é quando você tem um tique único e grave, porque o tratamento é caro, você precisa de um neurologista que aplique, que saiba aplicar, e o efeito é transitório. E aí tem várias medicações experimentais ou medicações que têm apenas relato de caso, que a gente vai tentando de tudo naqueles casos mais graves que não melhoram com nada. Essa tabela mostra como eles fazem nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, nos Estados Unidos e na Europa, eles indicam, primeiro, tentar terapia, né? Uma intervenção de terapia comportamental. Se não melhora com a terapia, você vai
seguindo, né? Clonidina, guanfacina nos Estados Unidos, osuprida, tiaprida na Europa. Aqui no Brasil não tem mais nem a tiaprida e nem a misoprida tem. Aí, se não, essa aqui é uma progressão. Então, se não vai melhorando, você vai passando para as outras opções com mais efeitos colaterais, né? mais pesadas, digamos assim. Então, a recomendação é que deixe os antipsicóticos como última escolha. E para os casos refratários, que não melhoram com nada, você tem a cirurgia, que é a estimulação cerebral profunda. Na estimulação cerebral profunda, você coloca um eletrodo no cérebro que vai emitir ondas que vão bloquear os tiques. Né? Então, tem relatos tem vários relatos diferentes de cirurgias com grupos diferentes, somando mais de 150 casos, e está tendo atualmente aqui na USP um projeto de cirurgia para Tourette. Aqui vocês veem como é o eletrodo, né? já colocado no lugar, e esse aparelho que fica debaixo da musculatura do tórax, que vai ser regulado para a frequência das ondas serem mais fortes ou menos fortes para o controle dos tiques. Isso é feito na clínica depois da cirurgia. As psicoterapias, né? Então, tem técnicas de reversão de hábito dentro da terapia cognitivo-comportamental e outras terapias para lidar com problemas mais gerais, né? Como depressão, ansiedade. Sempre fazer adaptações na escola, né? Para que a criança consiga conviver da melhor maneira possível. Né? Então, também negociar com a escola um tempo maior para fazer prova, ou fazer prova em outra sala, né? Ele poder sair rapidamente para ir tomar uma água e voltar quando tiver com muita necessidade de fazer tique. Se ele tem problema com a caligrafia, fazer prova oral. Né? Então, essas são coisas que no dia a dia você vai, de acordo com cada caso, você vai encontrando as soluções. Né? E a nossa máxima, então, é a máxima hipocrática, né? Que é o primo non nocere, que é não fazer o mal. Né? Então, pensar primeiro e não fazer o mal. Então, para casos brandos, leves, evitar antipsicótico. Quando você usar o antipsicótico, tentar os atípicos, que tem menos efeito colateral, na menor dose possível, e sempre estabelecer uma lista de prioridade do que é mais importante tratar e de forma mais rápida em cada caso específico. Para concluir, a síndrome de Tourette é uma doença neuropsiquiátrica complexa, né, com sintomas motores e comportamentais. A etiologia ainda é desconhecida, a fisiopatologia envolve vários circuitos e neurotransmissores, e o tratamento eficaz vai depender da correta detecção dos mecanismos envolvidos naquele caso particular que você está atendendo, porque cada caso é de um jeito, né? Responde de uma maneira. Esse é o livro, né, que eu já mostrei para vocês. Aqui tem o link da ASTOC, que é a Associação dos Portadores de TOC e Síndrome de Tourette. Aqui tem o meu blog e o site. Então, era isso. Obrigada, professora. A gente tem algumas perguntas para fazer. Certo? Eu vou começar aqui no YouTube. Maria Eduarda perguntou: poderia explicar sobre a associação do TDAH com os tics? TDAH, você tem déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Então, você pode ter uma pessoa com tique de olho, que fica o tempo inteiro piscando, e aí não vai conseguir se concentrar em nada, né? Então, aí você não tem um déficit de atenção verdadeiro, você tem o tique levando a uma falta de concentração. Ou você pode ter um problema mesmo dos circuitos lá, da adrenalina, da dopamina, que deixam a pessoa desatenta
E o TDAH é uma doença, né, separada, então você pode ter TDAH e não ter TIC, e a pessoa pode ter TIC e ter também o TDAH, independentemente de ser o TIC que tira a atenção. E aí seria um TDAH verdadeiro. Não sei se isso respondeu. A Natiele perguntou, os pacientes portadores dessa síndrome têm problemas do sono associados? Sim, é bem comum eles na infância terem terror noturno, eles podem ter insônia, podem ter pesadelos, bruxismo é bem comum também. Certo. Qual o tratamento mais eficaz? O Thales perguntou. Os mais eficazes são os antipsicóticos, mas justamente porque eles têm mais efeitos colaterais, a gente sempre tenta outras medidas antes, porque se você conseguir um benefício com a medicação com menos efeito colateral, é melhor, né? E aí você vai aumentando a complexidade do tratamento se você não vai tendo resposta. O Yuri perguntou, alguns sintomas da infância são parecidos com o do transtorno do espectro autista. Há alguma relação de diagnóstico diferencial? É muito comum que o autista tenha também Tourette, né? Você não tem semelhança, né, nos quadros, são quadros totalmente separados, mas eles podem co-ocorrer. Giovanni, vi um caso na internet de uma pessoa que tem síndrome de Tourette e os sintomas ocorrem inclusive dormindo. Por que isso pode acontecer? É pela gravidade, né? Você tem um paciente mais grave que não consegue desligar, né? Durante o sono, você tem uma desconexão, né, do sistema motor. O sistema motor desliga quando você está dormindo, né? E aí você tem os transtornos do sono, que são outra categoria aí para estudar. E aí você tem os transtornos em que esse sistema motor não desliga, né? E aí você vai ter sonambulismo, você anda dormindo. E aí você pode ter também, quem tem tiques, pode ter os tiques. Porque isso não é normal, é patológico. A Daniela perguntou, no caso do paciente que apresenta coprolalia, como manejar durante a anamnese? Cara de paisagem. Você tem que aprender a não se incomodar, né? Porque você sabe que ele não faz aquilo de maneira voluntária, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendia e ele ficava me chamando de vaca durante a consulta. E eu tinha que fingir que não estava nem ouvindo. Deixa eu ver aqui, tem mais. Os tiques podem ser resultado de traumas na infância? Os traumas eles podem desencadear os tiques, mas eles não vão ser a causa do tique. Alguém tem mais alguma pergunta? Professora, eu tenho uma dúvida. Fala. Em relação aos óleos de CDB e de THC, eu não entendi muito por que o de THC é mais eficaz. Porque, para mim, eu não sei se eu estou errada, mas o THC é mais excitatório e o outro tem mais um efeito de relaxante. Mais um efeito relaxante, assim. Eu não entendi direito. Para mim, seria o contrário. Não, o THC ele tem um efeito mais excitatório, mas o THC se liga no receptor CB1, e assim, o sistema endocannabinoide é um sistema inibitório. Então, quando o THC se liga no receptor, a mensagem que ele passa adiante é de inibição. Então, ele vai inibir a liberação da dopamina. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma perguntazinha, posso fazer? Pode. Eu tenho uma dúvida em relação àquela parte sobre a tricotilomania. Se, por exemplo, não só o ato de arrancar o cabelo, mas quando o paciente chega e ele tem as feridas
no cabelo no couro cabeludo, e isso causa a queda do cabelo, se enquadraria como tricotilomania? Não, aí seria o skin picking do couro cabeludo. E aí a queda do cabelo é secundária ao skin picking. Entendi. Obrigada. O impulso de arrancar o cabelo especificamente, aí não é tricotilomania. Entendi. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu falo rápido, mas também tinha 1 hora, né, para a gente falar tudo. Mas espero que fique um gostinho aí de interesse para vocês estudarem mais, e é super importante, né? Porque como tem poucas pessoas especializadas nisso, eu acabo atendendo gente do Brasil inteiro, né? A gente Oi, que vem para mais professora. para cá. Eu sou Giovanni, sou presidente da Liga e a aula foi excelente, adorei. E assim, eu acho muito importante ter tido essa aula porque é uma matéria que a gente não tem na faculdade. E é muito difícil a gente ouvir alguém falar sobre a síndrome de Tourette. Então, eu agradeço muito a senhora de coração pela sua disponibilidade de dar aula para a gente. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Que bom, fico feliz. Professora, a aula foi muito completa. Só elogios aqui no chat. Que bom. Missão cumprida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Um abraço. Então tá. Boa noite. Obrigada, Todos prof. e todas. Tchau, tchau.